Meus irmãos, como eu tinha dito para vós, nós estamos no terceiro dia dessa campanha pelo tema A Medicina de Deus. E acabando de ler aqui Lucas capítulo de 24, o título vai dizer sobre a ressurreição. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, ele trilhou o que trilhou porque tinha que trilhar, aceitando o propósito do Pai para com ele, para conosco, a fim de que nós seríamos perdoados, alcançados, redimidos, reconciliados pelo amor eterno de Deus. Glória a Deus. Então, pelo tema de hoje, a medicina de Deus. Como foi a ressurreição de Jesus? Tu sabe? Meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida, vida com abundância e vida eterna. Se alguém se diz cristão, mas nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos um cristão genuíno, puro. Aleluia. Então a história da ressurreição de Jesus está registrada nos 4 evangelhos. Mateus, capítulo de número 28, do versículo 1 ao 8. Marcos, do capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Lucas, do capítulo 24, do 1 ao 10. João, capítulo 20, do 1 ao 8. A cronologia da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus foi traído e preso no jardim do Getsêmani, numa noite de quinta-feira. Após celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir a ordenância da ceia do Senhor. Depois ele passou por interrogatórios, sessões de tortura e escárnio, até que finalmente foi crucificado em algum momento da manhã de sexta-feira. A crucificação de Jesus durou algumas horas e ele acabou morrendo às 3 horas da tarde, quando entrou no seu espírito ao Pai. Naquele momento, a Bíblia, meus irmãos, diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram. A terra bradou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e as sepulturas da cidade se abriram. Aleluia. O apóstolo Mateus, ele destaca que, associado a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterrados naqueles túmulos miraculosamente ressuscitaram. Essas pessoas que foram ressuscitadas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muita gente. Meu Deus! Meus irmãos, você está percebendo que ele vai além da medicina? Olha só que tremendo. Mateus, o apóstolo, o evangelista, ele destaca que associado a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam sepultadas, estavam enterradas naqueles túmulos, miraculosamente ressuscitaram. Olha o poder soberano de Jesus. Jesus, ele foi tirado da cruz ainda na sexta-feira da crucificação, na sexta-feira da paixão. Ele foi sepultado no mesmo dia num túmulo cedido por José de Arimateia.
O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde de sexta-feira até a manhã do domingo, cumprindo assim o que fora dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas em algum momento da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. A notícia da ressurreição de Jesus Cristo. As pessoas começaram a tomar conhecimento sobre a ressurreição de Jesus no próprio domingo pela manhã. Quando o domingo ainda estava amanhecendo, as mulheres, que eram as fiéis seguidoras de Jesus, foram até o túmulo onde o seu corpo tinha sido sepultado. Pense comigo, imagine comigo, aleluia. Ele dizendo que seria entregue à mão dos homens, ele dizendo que seria entregue, que morreria, que seria crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tem pessoas que não acreditavam nas palavras pregoadas de Jesus. Tem pessoas que até mesmo, aleluia, duvidavam daquilo que Jesus falara. Aleluia, duvidaram daquilo que Jesus estava trazendo para eles, sendo ele homem 100% Deus, e nunca ouvindo palavra de engano em seus lábios. Mas chegando ao túmulo, as mulheres, elas se depararam com a enorme pedra que selava a sepultura fora de seu lugar. A pedra havia sido removida por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados, mas tão assombrados, que perderam o sentido. Depois, as autoridades judaicas pagaram a esses mesmos soldados uma boa quantia para que eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo roubado por seus discípulos durante a noite. Eles não estavam querendo acreditar, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus havia ressuscitado. Eles não queriam acreditar que Jesus tinha poder e que o Pai estava com ele e que o propósito estava se findando, que tinha se findado, que tinha acabado, que ele sendo ele mesmo, ele sendo o próprio Deus, ele iria ressuscitar. Ele estava duvidando da palavra de Jesus. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus, tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus a frase mais notável de todos os tempos. Qual é, irmão Vinícius? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Ei, talvez tu tá tentando encontrar, talvez tu tá tentando achar aquilo que você acha que está morto. Talvez você tá tentando encontrar aquilo que outrora você não tem mais solução, você não tem mais, aleluia, uma perseverança, não tem uma perspectiva de acreditar que Deus iria fazer, de que aquilo foi acabado e que aquilo teve um fim. Mas talvez Deus está falando para ti agora, aquilo que tu acha que morreu, eu estou ressuscitando nesta noite. O que tu buscas para encontrar como fim do túnel, como fim da jornada, aquilo que o Satanás, eita, é muito forte, aquilo que o Satanás
queria fazer com a tua casa, com a tua família, com a tua parentela. Ei, Jesus está mandando dizer que foi cancelado os planos do adversário contra a sua vida. Foi cancelado. Está de luto. Está de luto. Quem está de luto? Aleluia. Nós mesmos, aleluia. Coitado dele. E quem morreu? Os planos do inimigo contra a tua e contra a minha casa. Ei, aquilo que o inimigo queria fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, ele queria colocar um ponto final, queria destruir a nossa história, a nossa casa, a nossa parentela. Ei, Jesus está mandando dizer que ele apaga o ponto final e coloca uma vírgula, e daqui em diante a história ela não acaba, ela vai prosseguir. Daqui em diante essa história ela não acabou, ela vai perseverar. A sua história ela não está acabada. Jesus Cristo, ele arranca o ponto final e coloca agora, aleluia, uma vírgula, porque daqui em frente ela vai dar procedimento. Então, saindo dali, as mulheres contaram aos apóstolos as boas novas. A princípio, parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar nelas, se não quase todos. O apóstolo Pedro também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas os lençóis de linho que tinha sido usado para envolver o corpo de Jesus. Depois dessas coisas, Jesus realizou diversos aparecimentos após a ressurreição, até que ascendeu ao céu diante dos olhos de muitas pessoas. Talvez há uma pergunta para a igreja nesta noite. Como foi que Jesus saiu do túmulo após a ressurreição? Meus irmãos, há algo interessante no relato bíblico sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que selava o túmulo, que fechava o túmulo, que fechava ali, que bloqueava a saída do túmulo e também a entrada. Mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, aleluia, parece que a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que de fato o túmulo já estava vazio. Ei, a quem tu procura já não está dentre os mortos, ele ressuscitou. Então, como Jesus saiu do sepulcro após a ressurreição? A questão é que a ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração de seu corpo físico que tinha sido tirado da cruz e sepultado. Na ressurreição, houve uma transformação de sua humanidade. Na verdade, Jesus ressuscitou num corpo totalmente glorificado, não mais preso às leis da física e muito menos sujeito à morte. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Aleluia. Há um fato de uma forma quase poética. Ele diz que quando Jesus nasceu em Belém, José registrou seu nascimento e ele tornou-se um cidadão de Israel. Quando Jesus morreu fora de Jerusalém na sexta-feira à tarde, o escrivão da cidade ali naquele momento, ele registrou Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão do céu. Um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira não podia mais mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo pela manhã, antes do romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte, o inferno. Ó arguilhões, aonde está a tua recompensa? Ó inferno, aonde está os teus aguilhões? Aonde está a tua recompensa sobre a morte? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Tudo isso por amor à minha vida e à sua vida.
E qual que é as lições que nós podemos tomar dessa mensagem que nós estamos vendo aqui em Lucas, capítulo 24, adiante? Meus irmãos, nós podemos aprender que todo crente verdadeiro tem que ter vivo em sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental. O apóstolo Paulo certamente diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 17. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, se fosse uma farsa, se fosse uma heresia, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens. E Jesus Cristo foi crucificado e morreu por nossos pecados. Sim ou não? Sim. Depois ele foi enterrado como qualquer ser humano. Sim ou não? Sim. Mas ele não era apenas plenamente homem. Ele era também plenamente Deus. Então ele revelou sua identidade divina ao ressuscitar ao terceiro dia para estar vivo para todo sempre. E agora nós também estamos vivos nele. E além disso, as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus. Considerando tudo isso, podemos destacar algumas lições importantes do estudo sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Ele vai além da medicina. Aleluia. Tem um trecho de uma música minha que fala assim: e ele opera todos os milagres, vai além da medicina, só o Jesus Cristo que pode nos salvar. Ele faz o check-up, atualiza, deixa em dias para o Filho amado também poder atuar. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele vai além da medicina. Glória a Deus. Você pode compreender isso? Você pode entender isso? Não há problema grande, não há problema pequeno. É tudo aos olhos de Jesus. Não se passa, aleluia, de algo simples. Para ele é simples. Para nós parece que, meu Deus, é um câncer, irmão Vinícius. Meu Deus, está entre vida e entre a morte. Tomou 12 tiros, irmão Vinícius. Meu Deus, o caminhão passou em cima, irmão Vinícius. Tomou um choque no... Não interessa. Ele vai além da medicina. Ele tem todo o poder sobre as tuas mãos. Não importa, tem alguém com pneumonia na tua casa? Clama ao Senhor. Ele pode arrancar a pneumonia sem algum remédio, porque ele é o próprio remédio. Ele é o remédio que não vicia para, aleluia, trazer, aleluia, algum dano. Ele é o remédio, aleluia, que traz a cura, que traz a libertação, que traz a vida com abundância, a vida eterna. Ele é o próprio Jesus que vai além da medicina. Em primeiro lugar, Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. No Antigo Testamento isso aconteceu durante os ministérios de Elias e Eliseu. O próprio Jesus, durante seu ministério, ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Lázaro, sai para fora. Aleluia, aleluia, ele é poderoso, você não faz ideia. Aleluia, aleluia. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer novamente, depois de alguns anos. Porém, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Meu Deus, tu és maravilhoso. Eu vou repetir que você não entendeu. Aleluia, mas todas essas pessoas do Antigo, do Novo Testamento, elas voltaram a morrer novamente depois de alguns anos. Porém, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer.
Agora ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a ele em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça, porque ele é o Jesus de Nazaré. A ressurreição de Jesus garante a nossa vida eterna. Agora, se você não deu glória até agora, pelo menos, se você não der glória agora, eu vou parar. Aleluia. Se você não dá aleluia, se você não glorificar o nome dele, eu paro por aqui. Glória a Deus, eita glória! Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, a ressurreição. Eu vou repetir. Você não entendeu, acho que só a irmã Viviane que entendeu aí. A ressurreição de Jesus, ela garante a nossa vida eterna. Por que, irmão Vinícius? Porque ele desceu do seu trono real, se fez um de nós. Ele se fez um de nós, foi pecador, se fez maldito. Ele se fez maldito, porque quem era crucificado na cruz era uma das piores mortes. Um considerado maldito para ser crucificado. Ele se fez maldito. Ele se entregou. Ele pagou o preço. Foi chicoteado, caluniado, cuspido, zombado, difamado. Aleluia. Foi tudo traído, esquecido, zombado, crucificado, aleluia, pisado, deixado para trás. Tudo isso para que nós possamos ser eternos. Se você estiver em Jesus, você é eterno. Como assim, irmão Vinícius? Tá bom, o teu corpo não é, mas a tua alma é eterna. O teu corpo não é, ela vai perecer mesmo. Tudo aquilo que é do pó retorna pro pó. Do pó veio, ao pó retornará. Mas a alma, ela não veio do pó. Você não sabia? A alma, ela não veio do pó. Há uma doutrina, aleluia, totalmente errada do estado intermediário dos mortos. Há uma doutrina totalmente, aleluia, fajunta. Há uma doutrina totalmente, aleluia, oposta ao padrão, à vontade de Jesus de Nazaré. Há uma doutrina que diz, aleluia, que todos aqueles que morrem, o corpo, a alma também morre. Mentira. O corpo, ele desce ao pó, porque tudo que veio do pó retorna ao pó, mas a alma, o espírito, ele não veio do pó, ele veio do fôlego de vida. Quando ele soprou na narina, aleluia, de Adão, ali Adão foi criado através do fôlego de vida. Então, o teu corpo é passageiro, é momentâneo, é terreno, é corrupto e falece, mas a tua alma, se ela estiver em Jesus, ela não vai ter a segunda morte, ela vai ter a eternidade em um corpo glorificado, igual, semelhante ao do Pai. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a esperança de vida eterna para o crente. Eu vou repetir se você não entendeu. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a esperança total de vida eterna para o crente. Para o crente, que crente? O crente salvo. Ao ressuscitar, ele demonstrou sua vitória sobre a morte e garantiu perdão, justificação para o seu povo. Por quê? Porque ele veio, aleluia, morreu para que nós pudéssemos ser perdoados e tivéssemos uma chance de ser salvo. E ressuscitou a fim de que nós pudéssemos ser justificados pelo Pai, justificado por Ele, porque só Ele que nos justifica. Jesus ressuscitou e isso garante que aqueles que creem nele também ressuscitarão. Aleluia! Inclusive, o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém serviu como uma pequena amostra de que espera a todos aqueles que confessam pelo Espírito Santo que é Jesus Cristo, o Nazareno. Então é preciso fé salvadora para crer que Jesus ressuscitou. Crendo que Jesus ressuscitou, tu serás salvo. Mas não basta só isso, tem os mandamentos, tem as ordenanças. Uma delas, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pois aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Meus irmãos, é preciso uma fé salvadora, uma fé sobrenatural para crer que Jesus ressuscitou. Estou terminando.
Em terceiro lugar, qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa não se sustenta. Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. Olha só. Tu vai acreditar numa coisa dessa? Claro que isso não faz sentido. Nenhum condenado à crucificação saia vivo de sua pena capital. Ainda que tivesse ter seu processo de morte acelerado com a fratura de seus membros inferiores, Jesus, no entanto, morreu antes disso. Como prova, um soldado transpassou-o com uma lança e de seu corpo saiu água e sangue. Uma evidência incontestável de sua morte do ponto de vista médico. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Dizer que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos também é outro absurdo. É uma farsa, uma pilantragem, uma safadeza. Como um grupo de pessoas simplesmente conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas. Além disso, como alguém poderia roubar um corpo no meio da noite, às pressas, e ter o cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente dobrado no mesmo lugar? Contudo, não esperamos que todos acreditem na ressurreição de Jesus. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura, é piração, aleluia. Mas na verdade, a fé do Cristo crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, não é fruto da capacidade humana, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo, a vida do homem. O fato de os líderes judeus terem subornado os soldados para esconder a ressurreição é uma prova disso. Eles estavam diante dos fatos, eram testemunhos oculares do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo garantia a salvação para o povo de Deus, ela também é a prova do julgamento divino sobre todos aqueles que rejeitam o Salvador que venceu a morte. Ei, não importa qual é o teu problema, não importa o que tu tá passando, não importa qual é a enfermidade, ele vai além da medicina. Eu vou repetir, ele vai além da medicina. Olha, eu mesmo, nem sei se todos que estão aqui sabem do meu testemunho, mas após tomar 12 tiros, perder todo o sangue do corpo, ficar 10 horas jogado no hospital sim para vegetar, para morrer mais rápido, porque é isso que a polícia faz, os médicos também. Eu fiquei com vida. Por quê? Foi como os médicos me disseram. Ele não morreu porque a saúde dele é boa. Ele não morreu porque foi sorte. Ele não morreu porque isso, porque aquilo, porque isso, porque... Não, eu não morri porque ele vai além da medicina. Você conhece alguém? Escuta aqui, preste muita atenção. Você conhece algum testemunho? Pode ser de internet. Você conhece alguém que já perdeu o sangue inteiro do teu corpo e permaneceu vivo sem morrer? Você conhece alguém assim? Não conhece? Sim ou não? Conhece ou não conhece? Se tu não conhece, hoje você está falando com a testemunha viva. Aleluia, eu perdi o sangue inteiro, foi ter colocado, não sei, umas 15 bolsas de sangue em mim, cada uma de 12, 15, 20 litros, não sei, colocaram muito, aleluia, sangue, perdia, colocava, aleluia, porque tinha perdido todo inteiro o sangue do corpo, e o corpo não estava mais, e coração funcionando, em detalhe, o coração ele como o motor do carro, sem óleo ele para, sem óleo ele trava, assim o coração, o motor
motor humano, do corpo humano, é o coração. Sem sangue, ele trava, ele não bate, ele não funciona, ele não bombeia, ele não leva o sangue para a corrente sanguínea e aos demais órgãos do corpo. Isso aconteceu comigo. E por que eu estou aqui? Porque ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Tem alguém que já está emocionado, mas tem pessoa que não está entendendo. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, é muito forte, igreja. Tem pessoa, glória a Deus, que nem sequer sentiu nada. Ei, se tu não sentiu nada, você está precisando ser avivado. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja, um testemunho desse, igreja. Tu está precisando, aleluia, de avivamento. É Deus na vida desse profeta. Aleluia. Estamos precisando de avivamento porque o povo está dormindo espiritualmente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória, a quem glória tu procura, aleluia, a meu Deus. quem tu procura Grande dentre os Deus, mortos, aleluia, glória a Deus, ele igreja. não está lá mais. Eita, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aquele a quem procura dentre os mortos já não se encontra mais. E, aleluia. Onde jazir o corpo de Jesus, Maria Madalena não está mais aí. Porque tu choras? Porque tu choras? Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós o ressuscitaremos com ele na glória eterna. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Na glória eterna. Glória a Deus. Glória ao Pai. Ele é poderoso, soberano, magnífico. Há uns... Tem uns pilantras, vou falar bem assim. Tem um safado que tem a coragem de dizer que Jesus, ele perdeu a sua deidade no inferno. E que foi lá que ele desceu após estando na sepultura. É um pilantra. Quem aprovar isso aí, quem defender esse tipo de doutrina é safado, é pilantra. Falando que o Cristo, isso é blasfêmia. Falando que o Cristo perdeu para o Satanás e o Satanás tomou posse ganhando a vitória. Olha só. Já ouviu falar isso aí? Tem um monte de falso profeta. Eu não quero nem citar o nome, que o nome deles são tão imundo que não daria nem glória, não poderia dar nem esse gostinho de estar falando o nome deles. Mas estão aí, ó, endinheirados, com as confissões positivas, lobos devoradores, dizendo que Jesus desceu o Hades, ao Seol. Vê se pode uma coisa dessa. O Seol é hebraico, que era a palavra do inferno no Antigo Testamento. Seol em hebraico. No grego é o Hades para o Novo Testamento, dizendo que Jesus desceu ao Hades, ao Seol. É um safado, é um pilantra quem prega esse tipo de doutrina. É mentira, heresia. Está distorcendo o padrão e a vontade de Deus. Amém? Quando você recebe essa palavra, pode dar um glória bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Dá glória, igreja. Glória a Deus.
Glória a Deus, eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, eita, Deus poderoso. O azeite Não tá tem como. descendo, igreja. Tem que dar glória à igreja. Eu tô tomando banho no azeite, eita, glória. Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.